Você sabia que, segundo o presidente da Câmara, se o Executivo não aprovar certas coisas agora, não vai conseguir aprovar mais? E o presidente da Câmara falou que talvez eles não consigam aprovar aí questões muito importantes nesse momento. Tem muita coisa aí para a gente analisar, tá? É claro que a gente vê com essa aprovação do arcabouço fiscal, muitos dizendo que isso vai trazer uma carga tributária muito maior, o que já é um motivo assim de muita preocupação para o povo brasileiro, né, que já paga muitos impostos e não tem em contrapartida um serviço assim de proporção com a carga tributária que nós temos, né? A gente poderia ter um cenário, assim, uma vida quase nórdica, né? Quase da norueguesa, sueca, né? Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que tem coisa aí que eles estão correndo contra o tempo e que o Legislativo não garantiu que vai conseguir, não, muito pelo contrário. Inclusive o presidente do Senado falou que tem pelo menos ali umas 2 ou 3 pautas que o governo está querendo aprovar, que segundo eles não vão conseguir aprovar de jeito nenhum. Então o que aconteceu? O presidente do Senado, ele conversou com jornalistas nessa última terça-feira, dia 23, e ele completamente rechaçou a possibilidade do Congresso Nacional recuar de pautas que já foram aprovadas e concluídas ali pelas casas legislativas. Entre elas, a autonomia do Banco Central, o marco do saneamento e a reestatização da Eletrobras. Isso aqui é algo muito preocupante, porque se você percebe, por exemplo, a questão da autonomia do Banco Central, a gente está diante de uma situação que pode ser uma pedra no sapato gigante para o atual governo, porque realmente o nível dos juros, a taxa de juros, a taxa Selic em 13,75% ao ano, pode gerar um problema muito sério para o governo, porque isso está travando a economia e pode sobrar para o governo do povo falar assim, olha só, a economia não está fluindo, está toda travada, a gente está vivendo um cenário aí de restrição monetária, daqui a pouco o povão também começa a reclamar e como é que fica? Então, essa questão aí de rever a autonomia do Banco Central era crucial, vital para esse novo governo, mas o presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso, ele falou não tem chance de rever a autonomia do Banco Central. E, além disso, também não tem chance de rever o marco do saneamento e também não tem chance de rever a reestatização da Eletrobras, que agradaria muito a base, né, do atual governo, porque eles são mais estatizantes, né? Então, teve uma reunião na residência oficial do Senado, né, e o presidente do Senado ele pontuou que o Congresso atual ele é reformista. Ou seja, eles querem andar para frente, eles não querem andar para trás, né? E que não é possível abrir mão das conquistas que já foram realizadas até o momento. Ele falou que são temas que já enfrentamos e objetivamos a permanência dessa realidade sem alterações. Então, isso aqui traz um nível de preocupação muito grande aí para a atual gestão. A gente não pode esquecer também que no final da semana passada, a situação na Câmara também estava um pouco preocupante para o atual governo, porque o Lira disse que ia pautar a reforma tributária, mas não garantiria, colocaria em pauta neste semestre. Porque eu não sei se você já percebeu, lá em Brasília eles já estão falando sobre o recesso, né? O recesso parlamentar do meio do ano. É estranho, né, a gente pensar que já se passaram mais de 5 meses, né? Porque a gente está quase no final do 5º mês, indo para o 6º mês, e as pautas ali, né, a agenda propositiva do governo não conseguiu ainda ser aprovada, né? Então, o que aconteceu, né? Na semana passada, o presidente da Câmara estava falando que não garantiria que a reforma tributária seria aprovada ainda antes do recesso, não. Ele teve uma reunião com governadores do Sul e do Sudeste, lá no Rio de Janeiro, e ele disse que iria tentar colocar a reforma tributária na pauta das casas, mas não garantiria que seria ainda nesse semestre, né? Segundo ele, o ideal seria colocar o projeto em pauta até o dia 15 de julho, para que o Senado pudesse também debater e aprovar essa reforma no 2º semestre. Depois, no início dessa semana, a posição do presidente da Câmara mudou um pouco, porque ele falou, não, eu vou colocar em pauta sim antes do recesso, mas também não garanto a aprovação, né?
Então ele, na última sexta-feira, ele falou, já não, espero que a gente coloque em pauta o texto da reforma antes do recesso, em julho. Segundo ele, porém, não é possível assegurar a aprovação. Então é tipo assim, vou botar em pauta, vocês estão me pressionando para colocar em pauta, né? E eu acho que não está na hora porque a gente não tem ainda a garantia da aprovação. Então, se vocês querem botar em pauta, a gente vai botar em pauta, mas não garanto que será aprovado, né? Então, ele declarou que acha que é possível finalizar os debates sobre a reforma até julho, né? Só que, na avaliação do presidente da Câmara, e aí entra a questão da corrida contra o tempo, o primeiro ano de um governo é o período mais propício para aprovar uma reforma relevante, né? Ele diz que tem que ser no primeiro semestre, mas não vai garantir a aprovação e tal, mas garante uma discussão ampla, né, para facilitar o debate, fazer com que os assuntos cheguem com tranquilidade e tal. Mas, de acordo com Lira, e aí a grande questão da corrida contra o tempo, se um governo não faz as reformas importantes no primeiro ano de gestão, não consegue fazer depois por causa das disputas regionais que acontecem já no ano seguinte e acabam gerando um aquecimento ali do debate, um acirramento das disputas e acaba atrapalhando esse tipo de agenda mais propositiva, né? Então, ele chegou a dizer que a aprovação do marco fiscal, né, o arcabouço fiscal, facilitaria a aprovação da reforma tributária. Ele disse que alguns temas mais árduos que viriam na discussão da reforma tributária poderiam ser antecipados nessa aprovação do arcabouço, né, que foi aprovado ontem à noite. Então, vamos ver como é que vai caminhar isso aí, né? Não está tão fácil não, pelo que a gente está vendo. O presidente do Senado já falou que não vai aceitar rever o que já foi aprovado, e o da Câmara está dizendo que talvez não consiga aprovar a reforma tributária, não. Agora, o coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária, ele afirmou que, segundo ele, né, o presidente da Câmara determinou que só haverá recesso na casa depois que os parlamentares tiverem apreciado a reforma no plenário, né? E ele está confiante, esse coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária, de que a matéria vai ser aprovada ainda no primeiro semestre e confirmada no Senado na segunda metade de 2023. Eu não sei, a gente vai ter que aguardar aí, tá? Me parece que existe uma possibilidade que haja um consenso muito grande para a aprovação do arcabouço fiscal, como nós vimos, mas outras pautas fiquem com dificuldade de conseguir a sua aprovação. Eu não sei, pode ser que daqui para frente as pautas comecem a ser aprovadas tudo tranquilamente e a máquina fique muito bem azeitada e uma relação muito amistosa do Executivo com o Legislativo. Não sei, vamos ver. O que você acha? Você acha que apesar do arcabouço ter sido aprovado, as outras vão ter dificuldade de aprovação ou vai ficar tudo fluindo às mil maravilhas? Dê sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom.